Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu espero estar ajudando vocês a entender e amar a embriologia, essa ciência mágica onde um ser unicelular se torna um organismo tão complexo. Já perceberam que eu sou apaixonada pela embriologia, né? Então, é a sua primeira vez aqui? Já está inscrito no meu canal? Gosta das aulas? Você faz que curso? Onde você estuda? Conversa comigo lá nos comentários. Curte, compartilha, ativa o sininho. Se você puder, seja membro do meu canal. Bom, pessoal, já falei demais, né? Vamos ao que interessa. E nossa aula de hoje é sobre as cavidades formadas durante a segunda semana de desenvolvimento embrionário. Você sabe quais são? Não? Então vamos aprender? Vamos lá. Bom, são os objetivos da nossa aula de hoje. Descrever o processo de formação da cavidade amniótica, que é uma das cavidades formadas na segunda semana. Descrever o processo de formação do saco vitelino ou vesícula umbilical. E descrever o processo de formação da cavidade coriónica. Essas cavidades vão estar presentes no embrião no final da segunda semana de desenvolvimento embrionário, e a gente precisa falar disso agora, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, a cavidade amniótica é uma das primeiras cavidades a ser formada na segunda semana, tá? Ela surge por cavitação do embrioblasto nessa região aqui, tá? Que vai estar entre o epiblasto, que é aquele folheto do disco bilaminar, e o citotrofoblasto. Então, vai ter uma entrada de líquido e ele vai se acumular aqui, formando a cavidade amniótica. Durante a sua formação, as células do epiblasto elas vão se diferenciar e vão migrar lateral e superiormente para formar o âmino, tá? Inicialmente, essa cavidade amniótica ela é menor do que o saco vitelino, mas depois da quarta semana ela começa a sofrer expansão. E na oitava semana ela vai estar englobando todo o embrião. Tudo bem? Entenderam? Bom, a segunda cavidade que eu pretendo falar com vocês é a cavidade exocelômica, tá? A cavidade exocelômica ela é formada a partir da proliferação e migração de células do hipoblasto, tá? Essas células do hipoblasto elas vão proliferar e vão revestir internamente a cavidade blastocística, formando uma cavidade chamada de cavidade exocelômica, e essa membrana que reveste, né, que vai estar envolvendo aqui a cavidade exocelômica, é a membrana exocelômica, tá bom? Alguns livros já chamam essa cavidade de saco vitelino primário, é o caso do Larsen. Mas aqui o Moore, ele fala de uma cavidade exocelômica depois de um saco vitelino. Por quê? O que vai acontecer aqui? Bom, aqui então a gente está vendo de novo as células do hipoblasto migrando lateralmente, revestindo a cavidade blastocística para formar a cavidade exocelômica, só que essas células do hipoblasto, elas vão proliferar também e vão migrar lateralmente para formar esse folheto aqui que fica entre o disco embrionário, a cavidade amniótica e essa outra cavidade que inicialmente era a cavidade exocelômica, e esse folheto aqui vai ser chamado de mesoderma extraembrionário. Pessoal, quando o mesoderma extraembrionário for formado, a gente já falou dele numa aula anterior, o que era a cavidade exocelômica agora é chamada de saco vitelino primário. O Moore ainda mudou essa denominação. Os livros novos, né, do Moore, as edições mais recentes, chamam esse saco vitelino primário de vesícula umbilical, porque os embriões humanos não armazenam vitelo. Mas eu não acho uma denominação muito legal, não. Eu prefiro ainda saco vitelino, mesmo sabendo que não tem armazenamento de vitelo ali. Porque vesícula umbilical, a gente pensaria que a partir daí vai ser formado o cordão umbilical, e não é. Ele é formado por uma outra estrutura que eu perguntei para vocês na aula passada, né? O que formaria, a gente pode falar disso aqui agora, que é o pedículo do embrião. Tudo bem? Bom, só que esse saco vitelino, o nome dele é saco vitelino, né? O que foi formado anteriormente, primário. Então, se tem um primário, é que vai ter um secundário. Se tem um secundário, será que tem um terciário? Né? Um quaternário, não sei. Não tem não, gente. É o secundário definitivo. E é dele que a gente precisa falar agora, porque quando o embrião termina a segunda semana, ele tem um disco bilaminar
que está entre uma cavidade amniótica e um saco vitelino, que é o secundário, também chamado de definitivo. Então, como é que esse saco vitelino vai ser formado? Bom, eu acabei não falando com vocês, mas o hipoblasto ele vai sofrer duas ondas de diferenciação. A primeira a gente falou, quando as células do hipoblasto proliferam, se diferenciam, revestem a cavidade blastocística para formar a cavidade exocelômica. Aí, com a formação do mesodermo extraembrionário ao redor desse embrião e dessas cavidades, a gente tem aquela cavidade exocelômica, vai ser chamada de saco vitelino primário. Bom, aí o hipoblasto vai sofrer uma segunda onda de diferenciação. E nessa segunda onda de diferenciação, o que acontece? Novas células do hipoblasto vão migrar e vão empurrar aquele saco vitelino anterior, aquele saco vitelino primário, dessa região aqui, ó, mais distal ao disco embrionário. Tá vendo? Que a setinha está mostrando. Então, a gente vai ter células de um saco vitelino secundário se formando aqui e as células do saco vitelino primário sendo deslocadas, tá? Depois elas vão, esse saco vitelino secundário, uma vez formado, ó, essas células fusionando aqui, essas células que forem deslocadas, elas vão se desprender, não vão ter mais ligação nenhuma com a do saco vitelino secundário e vão entrar em processo de degeneração. Isso aqui, pessoal, acontece quando aquele mesoderma extraembrionário se divide. A gente viu na aula passada que o mesoderma extraembrionário ele se divide em somatopleura e esplancnopleura, né? A partir do surgimento de espaços naquele mesoderma extraembrionário que formariam uma cavidade. Então, assim que é formado o saco vitelino secundário. O saco vitelino secundário, a gente vai estudar na quarta semana, que ele sofre estrangulamento e incorporação, e ele vai formar o intestino primitivo. Mas ele tem outras funções importantes durante o desenvolvimento. Por quê? Na parede do saco vitelino, aqui secundário, a gente tem o mesoderma extraembrionário esplâncnico. E ali a gente vai ter células mesodérmicas que vão sofrer hematopoiese. Então, existe uma fase vitelínica, né, da hematopoiese, que a hematopoiese ela vai acontecer depois na medula óssea. Mas no embriãozinho, na fase vitelínica, ela acontece aqui, ó, na parede do saco vitelino, a partir dessas células mesodérmicas. Outra coisa importante é que as células germinativas primordiais, que depois vão se diferenciar ou em espermatogônias ou em ovogônias, elas também surgem aqui na parede do saco vitelino. Tudo bem? Entenderam até aqui? Espero que sim. A gente só tem mais uma coisinha para a gente falar para terminar essa aula, que é sobre essa cavidade que está aqui ao redor. Bom, ainda na segunda semana, o que acontece? A gente aprendeu lá, quando a gente falou de mesoderma extraembrionário, que o mesoderma extraembrionário surge e depois, a partir das células do hipoblasto, e pode ter contribuição do citotrofoblasto, mas é um fato que depois que ele surge, ele é uma membrana, tipo um retículo, surgem espaços nele. Esses espaços, eles podem ser chamados de espaços celômicos. E são muitos esses espaços. Só tem uma região em que eles não vão surgir, que é essa partezinha aqui, ó, que a gente chama de pedículo do embrião. O pedículo, ele vai prender o embrião ao citotrofoblasto. Se a gente lembrar que o citotrofoblasto, ele vai dar origem, né? Ele veio do trofoblasto, que vai dar origem à placenta, o pedículo, ele liga o embrião à placenta em desenvolvimento. Então, é a partir do pedículo que a gente vai ter a formação do cordão umbilical. Entende? Porque eu não gosto daquela denominação de vesícula umbilical. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, vão surgir espaços, eu chamo de espaços celômicos. Esses espaços surgem no mesoderma, algumas células vão sofrendo apoptose, com exceção da região do pedículo embrionário. Tudo bem? Bom, são tantos os espaços que ao redor do embrião vai ser formada uma cavidade. Essa cavidade, inicialmente, ela é chamada de celoma extraembrionário. Mas depois, com o surgimento de vilosidades, aqui, tá vendo? Essas projeçõezinhas, que a gente vai chamar de vilosidades coriônicas, essa cavidade é chamada de cavidade coriônica.
A gente não tem assim, um período certinho, entendeu? Eu prefiro dizer assim, inicialmente surge o celoma extraembrionário e depois esse celoma, com o desenvolvimento das velocidades coriônicas, vai formar a cavidade coriônica. Mas não existe um preciosismo, tá, pessoal? Em alguns livros, eles usam celoma extraembrionário e cavidade coriônica como sinônimos. Bom, quando a cavidade coriônica é formada, né, surgem o córium também vai ser formado. O córium é essa parte aqui, ó, que eu tenho aqui em volta, envolvendo, limitando a minha cavidade coriônica. O córium é formado por 3 estruturas importantes. Pelo mesoderma extraembrionário somático, que a gente viu que é aquele que reveste aqui, ó, citotrofoblasto e a cavidade amniótica. Então, aqui é o mesoderma extraembrionário somático. Esse folhetinho aqui, ó, que é o citotrofoblasto, e aqui que é o sincício-trofoblasto. Essas 3 membranas formam córeo, ou córium, que futuramente vai formar a parte fetal da placenta, que a gente vai ver numa aula de placenta, que a placenta é um órgão feto-materno. Então, ele tem tecidos fetais e tecidos maternos. Tudo bem? Foi claro? Bom, então a gente falou na aula de hoje que o embrião, no final da 2ª semana, ele tem um disco bilaminar entre 2 cavidades, a cavidade amniótica e o saco vitelino, né? Que esse embrião está suspenso por um pedículo do embrião, preso ao córeo, que é formado pelo mesoderma extraembrionário, citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, e a cavidade onde ele está suspenso é a cavidade coriônica ou celoma extraembrionário, tá? Bom, inicialmente a gente viu que as células do hipoblasto, que foram formadas lá na 1ª semana, no finalzinho da 1ª semana, proliferam, revestem a cavidade blastocística, formando a cavidade exocelômica. No início da 2ª semana, a cavidade amniótica, ela é formada ali no embrioblasto, que tem como seu assoalho o epiblasto, e a partir do epiblasto, células proliferam e migram, formando o âmnion, né? Depois, com a formação do mesoderma extraembrionário ao redor da cavidade exocelômica, ou ao redor da membrana exocelômica, essa cavidade é chamada de saco vitelino primário. E, numa segunda onda de diferenciação, células do hipoblasto migram de novo para formar o saco vitelino secundário. Nesse momento, surgem espaços no mesoderma extraembrionário, formando o celoma extraembrionário. Esses espaços vão dividir o mesoderma em somatopleura e esplancnopleura, e o saco vitelino secundário vai ser formado porque, conforme as células do hipoblasto vão proliferando e migrando, elas deslocam as células do saco vitelino primário para a região mais distal e ele vai entrar em processo de degeneração. Uma coisinha que eu não falei com vocês é que depois do dobramento do embrião e formação do intestino primitivo, o saco vitelino ele desaparece. Ele só permanece em uma anomalia do sistema digestório, que é o divertículo de Meckel. Tudo bem? Bom, pessoal, de novo, mais uma vez, lembrando que é muito importante o estudo nos livros. É nos livros que vocês consolidam o conhecimento, que entendem, que adquirem um novo vocabulário para poder entender bem a embriologia. E aqui são os 3 livros que eu mais gosto, né? Embriologia Clínica do Moore, o Langman e o Larsen. Essa parte inicial de embriologia geral, estou gostando muito de estudar no Larsen. Tudo bem? Eu estudo aí, né, professora? Eu já sou professora há um tempão e continuo estudando nos livros. Então, estudem também, tudo bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Mas se tiver ficado alguma dúvida, né? Espero ter sido clara, né? Mas se tiver ficado alguma dúvida, me escreve nas redes sociais, escreve aqui nos comentários. Se você tiver alguma coisa que você queira saber a mais, se eu souber, com certeza responderei para vocês, ou nos comentários, ou até numa aula de dúvidas, tá? De novo, se gostaram, compartilhe, ative o sininho e até a próxima, pessoal!